Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hola queridos hermanos, que la gracia y la paz de Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Eu sou o seu irmão Douglas Santos, estou falando aqui direto de uma pequena cidade do estado de São Paulo, no Brasil. Soy tu hermano Douglas Santos y estoy hablándoles hoy aquí desde una pequeña ciudad en la ciudad de São Paulo, Brasil, Chamada Embu das Artes, llamada Embu das Artes, uma pequena cidade conhecida pelo seu artesanato una ciudad que a principio era conocida por su artesanía e pela forma muito acolhedora com que recebe os seus y visitantes. por la manera muy acogedora que reciben a sus visitantes. E como nós somos muito acolhedores, eu quero te convidar a estar conosco em algum momento e que Deus vai providenciar. Y así como somos tan acogedores, quisiera poder invitarte que en alguna oportunidad que Dios pueda proveer, que ustedes estén con nosotros también. E esse ano tive o grande privilégio e a honra de estar sendo abençoado a conversar com vocês aqui na Escola Internacional de Treinamento Apostólico. Y este año en especial tuve la gran bendición y privilegio de estar ministrando con ustedes aquí en esta Escuela Internacional de Entrenamiento Apostólico, Onde certamente Deus vai falar muito comigo e com você a respeito de um rugido que vai mudar a nossa vida, que vai mudar a nossa trajetória a partir deste ano de 2022. donde seguramente Dios hablará a tu vida y a mi vida acerca de un rugir, algo que va a cambiar nuestras vidas en este año de 2022. Confesso a você que quando fui convidado pelo apóstolo Fernando e a sua equipe a falar aqui na escola, Les confieso que cuando fui invitado por el apóstol Fernando y su equipo para estar hablando aquí en esta escuela, meu coração se acendeu e imediatamente um alinhamento profético e apostólico mi corazón se prendió, se encendió y automáticamente un fundamento apostólico começou a tomar conta do meu coração e o Espírito Santo me direcionou a falar duas coisas. comenzó esto a encenderse en mi corazón y el Espíritu Santo me ha llevado a hablarles hoy sobre dos cosas. A primeira delas, La primera de ellas: Douglas, neste tempo, a partir de 2022, eu estou gerando um realinhamento profético mundial. Douglas, a partir de hoy, en este año de 2022, estaré haciendo un nuevo despertar, un realineamiento a nivel mundial. E a segunda coisa é que esse alinhamento virá a partir do despertar dos adoradores. Y este alineamiento vendrá a través del despertar de los adoradores. Então eu quero iniciar com uma oração, Por eso es que hoy quiero comenzar con una oración, pedindo que o Espírito Santo pidiéndole al Espíritu Santo nos conduza que nos conduzca e nos alinhe y espiritualmente. nos direccione espiritualmente. E não haverá barreiras Y no habrán barreras de cultura, de cultura, de distância de distancias ou qualquer outro tipo de barreira e divisão que possa tentar se levantar o cualquier otro tipo de barreras o divisiones que quieran tratar de apartar, porque esse mover profético e apostólico porque este mover profético y apostólico vai gerar va a generar um alinhamento da estrutura do corpo. un direccionar de la estructura del cuerpo. E eu e você Y usted y yo trabalharemos trabajaremos incessantemente insaciablemente com um único objetivo: con un único objetivo: ver o rugido do leão ver este rugir del león através a través da multiforme de la sabedoria multiforme sabiduría que é manifestada que es manifestada através a través da igreja. de la iglesia. Vou pedir para o meu amigo pastor Felipe Voy a pedirle a mi amigo Pastor Felipe que nos conduza nesse tempo de oração. que nos conduzca en ese tiempo de oración. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, porque sabemos que cada persona que en este momento está, Padre, viéndonos, escuchándonos, Padre, no son solamente personas, sino que son familias, y como dice tu palabra, son tierras, Señor, una tierra fértil, Señor, para que caiga tu semilla, y Padre, que esta semilla no sea robada, sino que ella fructifique, Señor, al 100%. Y como dice el libro de Isaías, que cada palabra que salga de nuestra boca no vuelva a nosotros vacía, sino que, Señor, cumpla el propósito por lo cual la enviamos. Bendecimos este tiempo.
abrimos nuestro corazón y te pedimos, habla Señor, a cada joven, habla a cada matrimonio, a cada esposo, a cada esposa, habla Señor a cada congregación, a cada pastor. Padre, habla a nuestras vidas, ven a direccionar, corregir, impulsar, bendecir, derramar de tu unción en este momento, Señor. Recibimos, Señor, con un corazón abierto todo lo que viene de ti, Señor. Gracias, Padre, damos inicio a este tiempo de palabra, de aprendizaje y de ministración con gratitud en nuestro corazón. Padre, que toda gloria y toda honra sean para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amém. Amém. Veja que há tempo que Deus está nos levantando e abrindo a nossa visão. Vea que este es un tiempo que el Señor nos está levantando y abriendo nuestra visión A respeito de movimento mundial a respecto de un mover mundial que vai ativar que va a activar uma geração de adoradores una generación de adoradores que de todas as formas, y que de todas las formas, que usando a arte, que sea a través del arte, que usando a excelência no serviço cristão, sea usando la excelencia en el servicio cristiano, que usando o que aqui em nossa igreja local, sea usando tal vez el servicio de nuestras iglesias locales para adorar, para adorarlo, interceder para interceder e cuidar de y para pessoas. cuidar de personas. Esse alinhamento Este alineamiento trará no nosso tempo traerá en nuestro tiempo uma ativação una de activación mover prático de un mover práctico que vai tomar cada casa, que va a tomar cada casa, que vai tomar as empresas, que va a tomar las empresas, as universidades, las universidades, as comunidades ao redor de nossas igrejas las comunidades alrededor de nuestras e iglesias, todas as expressões que possamos ter como igreja do Senhor y que cada expresión que podamos tener como la iglesia del Señor terão único objetivo nesse tempo: tendrán un único objetivo en este tiempo, atrair as pessoas. que es atraer a las personas. Eu vou repetir, seremos fator de atração Se lo voy a repetir, este será un factor de atracción para que as pessoas se arrependam, para que personas se arrepientan, se convertam se conviertan e y consequentemente consecuentemente sejam salvas, sean salvas, para que nós possamos entender melhor esse mover. para que podamos entender mejor este mover. Nós vamos ler texto Vamos a leer un texto que é texto clássico. que es un texto clásico. É texto que boa parte de nós já está acostumada a ler e ouvir. Es un texto que buena parte de nosotros estamos acostumbrados a leerlo y a escucharlo. Mas como a palavra do Senhor se renova a cada dia, Pero así como la palabra del Señor se renuevan a cada día, nós vamos ler esse texto vamos a leer este texto por uma ótica profética desde una óptica e profética apostólica, y apostólica, para entendermos para que entendamos essa ativação em nível mundial. esta activación en un nivel global mundial. Eu quero pedir Yo quiero pedirle que você abra a sua Bíblia que comigo usted abra su Biblia conmigo no Evangelho de João, en el Evangelio de Juan, no capítulo 4, capítulo a 4, partir do verso 19 a partir del verso 19 até o verso 24. hasta el verso 24. E vamos meditar juntos. Y vamos a meditar juntos. Dice así: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pero Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Oh, aleluia. Aleluia. Veja que há uma conversa em que eu e você já ouvimos falar entre Jesus e uma mulher samaritana. Vea que aquí relata acerca de una conversación que usted y yo ya la hemos visto antes, de Jesús y una mujer samaritana. Há uma conversa que inicialmente começa com Jesus Cristo pedindo água a alguém. Es una conversación que inicialmente muestra a Jesús pidiéndole agua a alguien. A Bíblia diz que os seus discípulos saíram para comprar comida. La Biblia dice que sus discípulos salieron a comprar comida. Provavelmente eles já estavam caminhando há algum tempo, todos eles estavam cansados, com fome e com sede.
Posiblemente ellos luego de caminar un tiempo, posiblemente estuvieran ya cansados, con hambre y con sed. 3 características, Son 3 características, 3 necessidades 3 básicas necesidades que básicas movem a humanidade. que mueven a la humanidad. Necessidade de descansar, La necesidad de descanso, necessidade de matar a sua la fome necesidad de saciar su hambre e necessidade de também saciar a sua sede. y también la necesidad de saciar su sed. Aparentemente uma conversa normal, Aparentemente esa es una conversación normal, mas num ambiente profético, pero en un ambiente profético, mas num ambiente que recebe um profeta, en un ambiente que recibe un não há profeta, muitas coisas normais, no existen tantas cosas que sean comunes, porque não existem coincidências, porque no existe coincidencia, porque existe um alinhamento porque existe allí un de alineamiento um projeto maior de un proyecto que es mayor, que às vezes eu e você não conseguimos entender donde muchas veces usted y yo no lograríamos entender quando nós olhamos com o olhar meramente humano. cuando miramos esto desde la mirada humana. Mas veja o desenho Pero vea este diseño que está sendo colocado em frente à mulher samaritana. que está colocándose frente a la mujer samaritana. Um homem judeu Es un hombre judío com quem ela não podia ter contato. con quien ella no podría tener contacto. Vem Él viene e pede para ela y le pide a ella algo que ela algo que ella já tinha uma certa dificuldade de conseguir ya tenía ciertas dificultades de conseguirlo no meio do dia, en medio de aquel día, numa situação de lançar um balde até um poço. en una situación simple de lanzar un balde a un pozo. Era um serviço braçal, Era un servicio de esfuerzo, era um serviço que exigiria dela energia, era un trabajo que le requería cierta energía, que ela provavelmente fazia todos os dias, que era algo que posiblemente lo haría constantemente todos los días, mas sem grandes recompensas. pero sin grandes recompensas, Fazia às vezes ligado no automático porque tal vez lo hacía ya dentro de una rutina, e sem se dar conta pero sin darse cuenta da importância que aquele serviço tinha de la importancia que aquel trabajo que ella hacía tenía, para atenuar o cansaço y para aún reforzar este e cansancio, para levar a provisão e a saciedade em sua vida. para detener este cansancio y traer provisión y descanso a su vida. E de repente, Y de repente, aquele judeu olha para ela. aquel judío mira a aquella mujer O olhar dele para ela era um olhar y diferente. su mirada hacia ella era una mirada distinta. Era um olhar que capturava a sua atenção. Era una mirada que atrapaba su atención. Era um olhar que movia de alguma forma o seu interior. Era una mirada que atrapaba de alguna manera su interior. Era um mover e um olhar que a atingia de forma a que sua alma ficava exposta. Era un mover y una mirada que de alguna forma le afectaba y dejaba su alma expuesta. Então aquilo a desafiava. Ei moço, eu não tenho com que tirar água e o poço é fundo. Y esto para ella la desafiaba porque ella decía, mira, yo no tengo con qué sacar esta agua porque este pozo es demasiado profundo. Jesus pede para ela uma solução. Y Jesús le pide a ella una solución. Ela devolve para Jesus um problema. Y ella le devuelve a Jesús un problema. Jesus pede para ela uma resposta. Jesús le pide una respuesta, Ela devolve para Jesus uma pergunta. pero ella devuelve a Jesús una pregunta. Eu e você Usted y yo podemos não ter respostas para dar a Jesus, pudiéramos no tener respuestas que darle a Jesús, mas Jesus nesse tempo pero Jesús en ese tiempo está nos atraindo está atrayéndonos para dar a nós respostas para darnos a nosotros que vai respuestas mudar a nossa que vida, van a cambiar nuestra vida, vai mudar a nossa va a família, cambiar nuestra familia, mudará a nossa comunidade cambiará nuestra e comunidad trará um mover tão tremendo que todas as pessoas y traerá un mover tan tremendo que cada persona que se aproximarem de nós que se aproxime de nosotros terá uma resposta tendrá una respuesta que também ativará a sua vida. que también activará tu vida. Jesus então diz àquela mulher: Jesús entonces le dice a aquella mujer, se você soubesse, si usted supiera, se você tivesse noção si tuvieras la idea de quem está pedindo água, de quién te está pidiendo agua, então você é que pediria entonces serías tú quien me e pediría eu daria a você y yo te daría uma água una agua viva. viva. Qual a diferença de uma água viva nesse ponto? Ahora, ¿cuál es la diferencia de una agua viva aquí en este punto? É que não é uma água parada, Es que no es una agua detenida, é que não é uma água no rotineira, es una agua rutinaria,
tibia. é que não é uma água que causa letargia, No es una agua que trae ciertos retrasos, que causa tédio, que trae aburrimiento, que nos mantém no mesmo modelo e no mesmo status que estamos que nos acostumados. mantiene allí en el mismo modelo y estado en que estamos acostumbrados. Jesus propõe uma água, Jesús les propone un agua, dizendo: você me serviria a água do poço, diciendo, tú me servirías agua de un mas pozo, eu quero te servir e te oferecer uma água de rio. pero yo te quiero servir y ofrecer un agua de un río. Você me daria água parada, Tú me darías un agua detenida, eu te dou água corrente. pero yo te doy aguas corrientes. Eu não te dou uma água passada, Yo no te doy aguas pasadas, eu te dou uma água te viva, doy una agua viva, uma água cujas correntezas vão trazer novidade. una agua cuyas que las corrientes de ella traen novedades. Não há nada no rio que possa se repetir. No hay nada en el río que se pueda repetir. E por onde o rio passa, Y por donde el río pasa, a renovação acontece, la renovación a sucede, vida acontece. la vida acontece. Aquela mulher então entende: Senhor, o que o Senhor está falando para mim só pode ser dito por um profeta. Lo que esa mujer entiende rápido es que lo que Jesús estaba diciendo solo lo pudiera estar diciendo un profeta. Eu sei que o Senhor é profeta, Yo sé que tú eres un profeta, então eu preciso aprofundar o nível com o Senhor. entonces yo necesito profundizar mis niveles con el Señor. Mas no céu há um segredo, Pero en el cielo hay un secreto, e grave esse segredo. y guarde este secreto Na perspectiva do céu, en la perspectiva del cielo. quanto mais profundo eu vou, Mientras más profundo voy, mais alto eu alcanço. más alto yo alcanzo. Quanto mais profundo eu vou em Deus, Mientras más profundo voy en Dios, mais Ele me conduz às más alturas. Él me conduce a las alturas. Eu quero conduzir você a uma rápida reflexão Quiero conducirte a una rápida reflexión no que acontece, por exemplo, em Apocalipse, a carta da revelação, de lo que sucede, por ejemplo, en Apocalipsis, la carta de la revelación, no capítulo 4. en el capítulo 4. Todas as portas haviam se fechado Todas las puertas se habían cerrado para o apóstolo João. para el apóstol Juan. Ele estava sendo perseguido. Él estaba siendo Havia uma perseguido. grande perseguição na igreja. Había una gran persecución en la iglesia. Ele é exilado Él es exiliado para a ilha de Patmos. para la isla de Patmos. E quando ele não conseguia ver nenhuma porta aberta, Pero cuando él ya no lograba ver más ninguna puerta abierta, quando ele não conseguia ver mais nenhuma solução, cuando él ya no lograba ver más ninguna solución, e ele se sente prostrado, y él se siente postrado, exilado, exiliado, sozinho, solo, sem nenhum companheiro, sin ningún compañero, sem nenhum parceiro que lhe possa ajudar, sin ningún partner que lo pudiera ayudar, o próprio Jesus el propio Jesús gera uma revelação para ele profética, genera a él una revelación profética, dizendo: o que você não está conseguindo enxergar no mundo físico, diciéndole lo siguiente: lo que tú no logras ver en el mundo físico, o que você não consegue identificar com a sua percepção humana, lo que no logras ver con tu percepción humana, eu vou te mostrar yo te voy a mostrar no mundo do Espírito. en el mundo del Eu vou Espíritu. fazer você enxergar Voy a hacerte ver pela minha ótica. desde mi óptica. Então ele diz: eu coloco Y él entonces dice: yo uma pongo porta aberta no andar de cima. una puerta abierta, Suba en el e eu vou te mostrar te pongo una puerta abierta más arriba, sube y yo te la mostraré o que está para acontecer. lo que está por suceder. Então esse ano, Entonces este año, na nossa escola en esta escuela de treinamento de apostólico, entrenamiento apostólico, Jesus está nos chamando Jesús nos está com llamando uma palavra con profética, una palabra profética, onde ele diz: quanto mais você mergulhar, donde él dice: mientras más te sumerjas, quando você estiver sozinho, mientras más solo estés, se sentir cuando desamparado, más te sientas desamparado achar que não tem nenhuma ajuda para você conseguir seguir, y creas que no tienes ayuda para seguir adelante, eu quero que você mergulhe, yo quiero que te sumerjas, que você se que prostre, te postres, porque eu vou trazer você para o andar de cima. Quanto mais você se humilhar, porque te voy a traer más alto, y mientras más te humilles e quando você estiver no andar de cima, y mientras más estés en eu el- mostrarei para você mientras más arriba as estés, te coisas que mostraré estão para acontecer. las cosas que están por suceder. Oh, este é um tempo Este es un tiempo que Deus está ativando que Dios está activando a sua igreja a su iglesia ao redor do mundo, alrededor del mundo, reunindo pessoas do mundo inteiro, reuniendo a personas de todo cuja el mundo, sede, de las cuales la sed, cuja fome, el hambre, cujo cansaço
de los cuales el cansancio em viver de vivir à beira de um poço de aquellas personas que se han cansado de vivir a la orilla de un pozo, vai nos conduzir nos va a conducir a um nível de busca, a un nivel de de búsqueda, de arrependimento, arrepentimiento, de de reconhecimento reconocimiento, e dizer para Ele: y decirle a él, eu reconheço yo reconozco que o Senhor é profeta. que tú eres profeta, Então o que o Senhor está gerando dentro de mim y lo que el Señor está generando dentro de me mí conduz me conduce a um despertar a un despertar da adoração. de la adoración. Voltando à mulher samaritana, Volvamos a la mujer samaritana. quando ela reconhece a condição de Jesus como profeta, Cuando ella reconoce la condición de Jesús como profeta, quando ela reconhece a ativação do ambiente profético, cuando ella reconoce la activación de un ambiente profético, ela entende ella entiende que alguma coisa na estrutura religiosa dela que alguna cosa en la estructura religiosa de ella precisa ser mudada, necesita ser precisa cambiada, ser transformada. necesita ser cambiada. Ela diz então: Ella dice entonces, os meus pais, os nossos pais, nuestros padres, mis padres, diziam que no monte era o lugar da adoração. decían que en el monte era el lugar de la adoración. Vocês dizem Ustedes dicen que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesus então entende que o nível da conversa está subindo Jesús entonces entiende que esta conversación está subiendo de e nivel que aquilo é uma oportunidade y que esta es una oportunidad para ele resolver para que él resuelva uma questão histórica una cuestión de histórica resgate de uma nação de inteira rescate de una nación e não entera apenas de uma pessoa. y no solamente de una persona. Não vamos ler nesse momento, No vamos a leer en este mas eu momento, quero que você guarde um texto. pero quiero que guardes este texto Segunda Reis, en Segunda de Reyes, capítulo 17. capítulo 17. Nós poderemos ver Nosotros vamos a ver quando o exército assírio invade Samaria cuando el ejército asirio él invade Samaria. e ali existe uma corrupção espiritual, Allí existe una corrupción espiritual, existe uma corrupção cultural. existe una corrupción cultural. Um povo que até então adorava a Deus, Es un pueblo que hasta entonces adoraba a Dios. um povo que historicamente viu a operação do Deus Y Todo-Poderoso. que históricamente vieron la operación del Dios Todopoderoso. A partir daquela invasão, A partir de aquella invasión foi corrompido. fue corrompido. A Bíblia diz La Biblia dice que 5 povos, que 5 pueblos, 5 culturas, 5 culturas, muitos deuses, muchos dioses, muita idolatria mucha idolatría foi inserida naquela nação. fueron injertadas en aquella nación. E historicamente, Y históricamente isso gerou uma divisão, esto generó una división. isso gerou uma ruptura. Esto generó una ruptura. Os samaritanos passaram então Los samaritanos pasaron entonces a ser um povo a ser un pueblo desprezado, despreciado, deixado de lado, dejados de lado, tirado da promessa, dejados afuera de una promesa, tirado da rota da salvação, sacados de la ruta de la salvación, da rota do avivamento. de la ruta del avivamiento. E os anos foram passando. Y los años fueron pasando. Eles foram se afastando cada vez mais do Y propósito. ellos se fueron alejando cada vez más del propósito. Mas um dia Y un día más houve um alinhamento do tempo. hubo un alineamiento del tiempo. E esse alinhamento do tempo Y este alineamiento del fez tiempo o profético hizo que lo profético se encontrar com a adoração. se encontrara con la adoración. E quando a adoração Y profética cuando la adoración profética se estabelece numa nação, se establece en una nación através da vida de adoradores a sedentos, través de la vida de adoradores sedientos, através da vida de adoradores que têm um encontro com o rio da vida, a través de la vida de adoradores que tienen un encuentro con el río de vida, então a maldição da terra é cessada. entonces Uou! la maldición de la tierra es terminada. Então o mover de avivamento começa. Entonces ese mover de avivamiento comienza. E perceba, esse mover de avivamento Y perciba algo, este mover de avivamiento não vai começar no va a comenzar, a partir, ou não está restrito o mejor dicho, no está restringido a começar a comenzar a partir de grandes a estruturas. partir de grandes estructuras. Não precisa ser no monte. No necesita ser en un monte. Não precisa ser em Jerusalém, No no necesita templo. ser en Jerusalén o en un Não templo. precisa sequer de 4 Ni paredes. siquiera es necesario 4 paredes. Ele só precisa de um coração Él sedento. solo necesita un corazón sediento. Ele só precisa da simplicidade de alguém Él necesita
necesita de la simplicidad de alguien que ao reconhecer um profeta que al reconocer a un profeta no caráter de en el profeta, carácter de profeta se prostra se postren e diz: y digan, eu preciso de yo ajuda, necesito de ayuda, porque todas as alianças que fiz até porque hoje todas las alianzas que he hecho hasta hoy me trouxeram até me aqui. trajeron hasta aquí. Eu estou amarrado em alianças pagãs. Yo estoy atrapado en alianzas paganas. A minha família é uma farsa. Mi familia es un fraude. A minha cidade é uma Mi farsa. ciudad es un fraude. Nós estamos envolvidos no mover onde nós somos oprimidos pela religiosidade. Estamos involucrados en un mover donde estamos oprimidos por la religiosidad. Não conseguimos andar em novidade de vida. Y no logramos vivir en esta novedad de vida. Não conseguimos entender o que é a verdadeira No adoração. logramos vivir lo que es la verdadera adoración. Não temos a nossa sede saciada. No tenemos nuestra sed saciada. Eu até promovo um culto a alguém que eu digo que adoro, Yo tal vez hasta promuevo un culto para alguien que digo que adoro, mas este culto pero este culto não mata a minha sede, no sacia mi não sed, mata a minha no fome, sacia mi hambre, não me traz as águas de no me descanso. trae a las aguas de descanso. Mas naquele momento, Pero aquel momento, a mulher la samaritana mujer samaritana estava conhecendo alguém estaba conociendo a capaz de alguien dizer em outro momento: capaz de decir en otro momento, venham a mim, vengan a mí, venham a mim, vengan a mí, todos vocês todos que ustedes estão que cansados, estão cansados, sobrecarregados, eu aliviarei vocês, yo les daré eu descanso, conduzirei vocês a Yo- águas de descanso. yo los conduciré a aguas de descanso. Ei, meu irmão, Hey, hermano mío, esse é um movimento global, este es un mover global, esse é um movimento este mundial es un mover mundial que não respeitará idioma, que no respetará idiomas, que não respeitará barreiras que no culturais, respetará barreras culturales, porque não é um mover porque religioso, no es un mover religioso, porque não é um mover que cabe num poço, no es un mover que lo vamos a encerrar en un pozo, porque é um mover porque es un que mover traz um rio de que vida. trae un río de vida. Ele só precisa Él solo de necesita corações de sedentos. corazones sedientos. Quanto mais sede, Mientras más sed, mais água. más agua. Quanto mais cansaço, Mientras más cansancio, mais descanso. más descanso. Quanto mais fome, Mientras más hambre, mais pão. más pan. Pastor, mas quando isso vai acontecer? Pastor, pero ¿cuándo esto va a pasar? Pastor, mas como eu posso identificar se é o tempo? ¿Cómo puedo identificar el tiempo? Deus tem dito Dios ha dicho que não há de fazer nada que no va a hacer nada sem antes sin antes revelar revelar aos seus filhos a sus hijos, os profetas. los profetas. É por isso Es por eso que ele diz que ele dijo que o Pai que el está Padre à procura está buscando de adoradores a adoradores que o adorem. que lo adoren. Ei, não basta ser adorador. Hey, no basta que sea solo un adorador, O ofício do adorador porque el oficio del adorador é adorar. es adorar. O que caracteriza um verdadeiro Lo adorador que caracteriza a un verdadero é adorador o nível de adoração es el nivel de adoración que ele promove que él promueve entre o céu e a terra. entre el cielo y la tierra. Pastor, mas não é possível adorar 24 horas por dia? Pastor, pero no es posible eso de adorar 24 horas al día. Talvez não fosse possível Tal vez no fuera se o posible local fosse um monte, si el lugar de adorar fuera un monte ou se fosse o templo. o si fuera el templo. Mas quando adoramos em espírito e em Pero verdade, cuando lo adoramos en espíritu o y en rio verdad, de Deus, el río de o Dios, rio de vida, el río de o vida, rio de adoração, el río de adoración, ele é ativado em qualquer lugar que você Él es estiver. activado en cada lugar donde Ei, eu estés. quero dizer a você nesse Hey, quiero tempo decirte en este tiempo que os meus olhos já conseguem que enxergar mis ojos ya logran Você, ver usted dentro do seu carro, dentro de tu vehículo, chorando, llorando, rindo, riéndote, celebrando, celebrando, glorificando, glorificando, por estar sentindo a presença por do estar Espírito sintiendo Santo la presencia del A Espíritu presença Santo, de Jesus la presencia de dentro Jesús do seu carro. dentro de tu carro. Ei, você, Hey, usted, dona de casa, dueña de casa, que de repente está nos seus afazeres de casa, que de repente tienes tus quehaceres, quando está lavando uma louça cuando estás lavando una loza, e simplesmente reconhece a presença de y Jesus ali na sua simplemente cozinha, reconoces la presencia de Jesús Você- allí en tu cocina. você não consegue resistir, Tú no logras resistir porque dentro de você porque dentro de ti há um espírito. hay un espíritu. Você está adorando em espírito. Usted está adorando en
E o seu espírito y tu espíritu reconhece a presença de Deus. reconoce la presencia de A Dios. presença de Deus que está ali na sua La cozinha. presencia de Dios que está en tu A cocina. presença de Deus que está na sua La casa. presencia de Dios que está en tu casa. E você então identifica. Entonces identifica A reunião lá da igreja pode ter acabado, que la reunión de la iglesia puede haber terminado, mas o culto nunca acaba. pero el culto nunca acaba. Então na sua cozinha, Por eso que ahí en tu cocina você começa a falar em outras línguas. usted comienza a hablar en otras E lenguas você não se segura, y ya no logra sostenerte, porque não é um poço, porque no es un pozo, é um rio. es un río. Então você vai chamar a sua vizinha. Entonces vas y llamas tu vecina, Então você vai chamar uma tú amiga llamas una amiga e vai simplesmente dizer: y simplemente vas a decir, venha tomar um café comigo, venga a tomar un café porque eu quero conmigo, compartilhar com porque você. quiero compartir Eu contigo estou sentindo a presença que de yo estoy Deus. sintiendo la presencia Ei, de Dios. você, meu amigo pastor, Hey, usted, amigo, pastor, seja qual for a sua denominação, sea cual sea tu denominación, o rio de Deus chegou. el río de Dios llegó. E quando o rio de Deus Y chega, cuando el río de Dios a llega, barreira de denominação, la barrera de denominación, ela não é um empecilho ella ya no es un estorbo para que nós possamos nos unir como igreja. para que podamos unirnos como iglesia. Então, se eu me sinto fraco, Entonces, si me siento débil, então se eu me sinto limitado, si yo me siento limitado, eu vou ligar para o meu amigo pastor Felipe yo voy a llamar a mi amigo el pastor Felipe e vou dizer para y ele: le voy a decir, eu preciso que você me ajude. necesito que me ayude. Ele vai começar a orar Y él comigo. va a comenzar a orar Nós vamos conmigo. começar a buscar Vamos o a Senhor. empezar a buscar a E Dios. o rio de Deus Y el río de Dios ativará a nós dois. nos activará a E nosotros. nesta hora, Y en esa toda hora, morte toda muerte se converterá em se vida. convertirá en vida. Eu quero que você entenda o resultado Quiero que entiendas el resultado desse mover, de este mover, desse encontro de este encuentro entre o profético entre lo profético e a adoração. y la adoración. Esse resultado Este gerou resultado dentro da mulher generó dentro de aquella mujer impulso tão grande un impulso tan grande que a partir daquele dia que a partir de aquel día ela começou a se tornar ella empezó a uma tornarse grande missionária, una gran misionera, uma evangelista una evangelista por toda Samaria. por toda Samaria. Ela dizia: olha, eu encontrei com alguém Ella le decía a los demás, mira, yo encontré a que alguien trouxe revelação que ha traído revelación profunda, profunda, verdadeira, verdadera, tremenda tremenda e prática, y práctica, que mudou a minha que história, cambió mi que historia, mudou a minha que vida. cambió mi vida. Agora veja o segredo de um verdadeiro adorador. Ahora ve el secreto de un verdadero adorador. Ele sabe que ele está iluminado, Él sabe que él está iluminado, mas a luz não é dele, pero que la luz no es de él. mas o brilho não é El dele. brillo no es de él. O brilho que nele está Este brillo que en él está aponta para o sol da justiça, apunta al sol de justicia, aponta para a estrela da manhã. apunta a la estrella de la mañana. Veja, eu sou músico, Vea, yo soy un músico, tenho um ministério na adoração com tengo música, un ministerio en adoración con música, mas tenho aprendido pero he que aprendido todo dom, que todo que don, todo talento todo talento que Deus coloca sobre a minha que vida Dios pone en mi vida é para gerar luz, es para generar luz, para que as pessoas possam para enxergar que las personas o puedan único ver caminho, al único camino, a única a verdade la única verdad e a única y a vida. la única vida. Então a luz que reflete em mim, Entonces la luz que refleja ela en mí, tem uma origem. ella tiene un origen. E quando eu começo a apontar para essa Y origem, cuando yo comienzo a apuntar a este origen, isso produz glória. esto produce E essa gloria. glória produzida Y esta gloria não producida ilumina só a mim, no me ilumina, ilumina solo a a minha mí, casa, ilumina mi casa, a minha igreja, a mi iglesia, a cidade onde eu moro, la ciudad donde o vivo, país onde eu estou al país donde e yo o estoy mundo onde habitamos. y al mundo donde habitamos. É esse o mover global que Deus está Es trazendo. este el mover global que Dios A está partir trayendo. deste tempo em A 2022. partir de este tiempo en 2022. Eu não estou ignorando as aflições da vida. Yo no estoy ignorando las aflicciones de la Nós vida. sabemos o que está acontecendo no Nosotros mundo. sabemos lo que está pasando en el Mas mundo. perceba Pero percíbalo, que quanto mais trevas, de que mientras más tinieblas, mais a luz pode ser percebida. más la luz puede ser Quanto percibida. maior a batalha, Mientras mayor la batalla, maior o êxito, maior a vitória. mayor el éxito y mayor la victoria. O Senhor Jesus El Señor Jesús está levantando adoradores a adoradores que o adorem que lo adoren em qualquer en circunstância, cualquier circunstancia, na alegria, en la alegría, na dor, en el na dolor, tribulação, en la tribulación, na abundância. en la abundancia. Adoradores de todas as tribos, povos e nações. Adoradores de todo pueblo, tribu y nación. E para podermos concluir esse Y tempo, para que podamos concluir este tiempo, há desfecho
desfecho poderoso hay un desenlace poderoso com a mulher con la samaritana. mujer samaritana. A Bíblia diz La Biblia que dice ela foi enviada então como flecha para pregar em sua que cidade. ella fue enviada como una saeta para predicar en su ciudad. Mas aquilo gerou um movimento Pero aquello generó un movimiento que começou nela, que comenzó en ella, mas que invadiu muitas casas. pero que invadió a muchas E casas. todas essas Y pessoas todas esas personas foram atraídas até a presença de fueron Jesus. traídas a la presencia de Jesús. E a Bíblia diz Y la Biblia que dice quando essas pessoas que cuando estas personas ouviram Jesus falar, oyeron a Jesús disseram hablar, à mulher: dijeron a la mujer, o que você nos falou já era impactante. lo que nos habías dicho antes ya era bastante impactante. O que você falou já era tremendo. Lo que hablaste ya era tremendo. O que você falou já era um copo com água fresquinha. Lo que ya habías hablado ya era un vaso de agua fresquita. Mas nós não imaginávamos Pero no nos imaginábamos que havia algo ainda muito melhor a ser revelado. que había algo mucho mejor a ser revelado. O que a nossa escola Lo que nuestra escuela tem tentado e tem buscado fazer aqui ha intentado y buscado hacer aquí é dizer a você es decirle a usted que neste tempo que en este tiempo de ativação de profética, activación de profética, ativação na de adoração, activación en adoración, nós aqui nosotros aquí queremos apenas colocar um copo com água fresquinha na sua mão queremos solamente poner un vaso de agua fresquita e en tus indicar a manos você e indicarte qual é a fonte das águas, cuál es la qual é fuente o de rio aguas, das águas, cuál es el río de e dizer aguas, que esse rio y decirte que este río está à sua disposição, está a tu disposición, está à disposição da sua está a família, disposición de tu está à familia, disposição da sua igreja, está a disposición de tu iglesia, da sua de tu empresa, empresa, da sua escola, de tu escuela, da sua cidade, de tu ciudad, do país de onde você nos y ouve. del país que nos estés oyendo. Então te convidamos nesse tempo Por eso te invitamos en este tiempo a mergulharmos juntos. a sumergirnos. Tem lugar no rio para todos nós. Hay lugar en este río para todos nosotros. Este rio nos atrai Este río nos atrae e nós viveremos y nosotros a viviremos maior experiência de avivamento la mayor experiencia de que já avivamiento temos notícia até hoje. que jamás hemos visto hasta el día de hoy. Não precisaremos sentir saudade. No necesitaremos echar de menos. Vamos reverenciar a história. Vamos a reverenciar la historia. Vamos reverenciar os grandes Vamos heróis a da fé. respetar a los antiguos héroes de la fe. Mas vem a hora. Pero viene un tiempo, E esse tempo y esta hora, este já tiempo, chegou ya empezó, em que a Bíblia en que la Biblia continuará sendo escrita continuará siendo por escrita adoradores por adoradores que o adorem que lo adoren em qualquer parte. en cualquier parte. Quero louvar a Deus Quiero alabar a Dios por esse tempo por este tiempo e dizer: y decir, nós acreditamos creemos no que Deus en lo que Dios disse que fará dice que hará neste tempo. en este tiempo. Quero convidar você Quiero invitarle a orarmos juntos a que oremos juntos para que haja uma ativação profética. para que haya una activación profética E você y que usted seja ativado sea activado como um adorador como un adorador que fará a diferença nesse tempo. que marcarás una diferencia Que o en este Espírito tiempo. Santo possa nos conduzir Que hoy el Espíritu Santo pueda conducir a uma ousadia tão grande a una osadía tan grande que nós não vamos mais restringir que no vamos ya a restringir a presença de Deus, la presencia de que Dios, não vamos colocar Deus na caixinha da que religiosidade, ya no vamos a poner a Dios en una cajita de religiosidad, que nossos dons, sino que nuestros dones, talentos, llamados, profissões, profesiones, carreiras carreras, serão todos serán todos colocados colocados a serviço al servicio do reino de del Deus. reino de Dios. Que Deus te abençoe. Que Dios te bendiga. Podemos fazer uma oração, Pastor Felipe? Podemos hacer una oración, Pastor Felipe. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por la vida, Señor, de Pastor Douglas y de cada persona, Señor, que ha dedicado su tiempo, su esfuerzo y su atención, Señor, en recibir cada palabra, cada perla preciosa que viene, Padre, por medio de esta predicación. Declaramos que todo lo que hemos recibido podamos atesorarlo, guardarlo, para que estas palabras den frutos, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros ministerios, nuestra ciudad y cada nación donde estén conectados. Señor, gracias, porque sabemos que este tiempo has determinado un nuevo despertar, donde podemos declarar que este Ruge 2022 marcará un antes y un después. Te damos gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, gracias por lo que fue y gracias por lo que está por venir. En el nombre de Jesús, amén y amén.